Hoje o assunto é rotina, mas não a minha rotina, e sim a da minha filha. E quero te ajudar também a organizar a rotina dos seus pequenos por aí. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a rotina da minha filha. É claro que rotina é muito importante, eu sempre falo isso aqui nos vídeos, principalmente com a gente adulto, mas com criança não é diferente. Desde quando eles nascem, a gente precisa colocar rotina. Pode parecer chato, pode parecer clichê, mas não é. É fundamental que a criança tenha essa questão da previsibilidade, de saber o que vai acontecer. Eu lembro, inclusive, que tinha uma professora na faculdade que falava que é sempre muito importante a gente colocar para as crianças o que vai acontecer desde sempre. Então eu sempre conversei com a minha filha, a gente sempre conversou aqui em casa, mostrando para ela as coisas que iriam acontecer. Então agora nós vamos pro banho, depois nós vamos, sei lá, tomar o TT, depois nós vamos dormir, ou nós vamos tomar banho, depois a gente vai em tal lugar. A gente sempre foi conversando com ela e desde que ela chegou a gente tentou colocar rotina. A rotina é fundamental para qualquer criança. Claro que não precisa ser algo tão rígido ao ponto da gente também não viver as coisas que acontecem por conta da rotina. Então, um exemplo aqui em casa. A minha filha dorme por volta de 7h30 da noite. Mas, esporadicamente, a gente tem um compromisso à noite. Ou sei lá, a gente tá em algum lugar, tá na casa de alguns amigos e passa desse horário, tudo bem. Primeiro que com a rotina dela, ela já vai sentindo o momento ali, ela tá numa fase de brigar com o sono, mas ela vai sentindo que é a hora dela dormir e ela dorme em qualquer lugar. E que isso é uma exceção. Eu até acho que comentei em algum vídeo aqui, não me lembro, mas eu vou repetir aqui também, que quando a gente foi viajar pra praia, a gente ficou uma semana fora, no final do ano. E a gente achou que ela demoraria para voltar à rotina dela, até porque na praia a gente não tinha muita rotina. Então ela ficava mais livre. Claro que ela tinha os horários, as coisas aconteciam, mas não tinha aquela coisa do horário certinho, da calmaria, enfim. E quando a gente voltou, no primeiro dia, ela já se adaptou à rotina dela que ela tinha antes. Então, olha como que é importante, olha como que a criança lembra. E a própria criança vai se levando por essa rotina. Então, assim como pra gente é fundamental termos rotina, e não vou me alongar nos benefícios para nós adultos, porque já tem muito vídeo sobre isso aqui. Vou deixar os links até na descrição, se vocês quiserem. Mas para as crianças também é importante. E além de ser importante para as crianças, é importante para a gente também, porque através da rotina deles, a gente também consegue se organizar para fazer as nossas coisas, para ter momentos em casal, se for o caso, para organizar a casa, para trabalhar. Muitas mães e muitos pais se veem perdidos porque não conseguem ter tempo. A casa acaba que fica toda em função dessa criança. E a gente com rotina, colocando rotina nos pequenos, a gente também consegue ter uma tranquilidade maior em torno das nossas tarefas. Mas enfim, desde quando a Rebeca chegou, minha filha, da maternidade, a gente sempre foi colocando rotina. Claro que com recém-nascido, a gente não consegue falar em horários. É isso também que eu quero colocar para vocês. Rotina não quer dizer que tenha horários rígidos e tão regrados. A gente vai adaptando esses horários, mas o fundamental da rotina é a sequência de coisas que acontecem. Então, desde quando a gente chegou da maternidade, a gente foi colocando isso no dia a dia dela. Ela nunca trocou o dia pela noite e a gente atribui isso também, não só acho que a ela, mas também a rotina que a gente sempre foi colocando aqui para ela. Então, sempre funcionou e a gente foi adaptando ao longo do tempo e ao longo das necessidades, não só dela, mas nossas também. Então, agora que eu já falei demais, já dei uma super introdução, vamos para como que é a rotina dela hoje e o que funciona aqui pra gente, que pode também te inspirar do lado daí. Mas antes, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para não perder nada, compartilha com os amigos e com as amigas pra gente alcançar mais e mais pessoas e ajudar principalmente mais e mais pessoas. E comenta aqui embaixo, vai comentando como que é essa questão da rotina, se vocês acompanham alguma criança ou os filhos de vocês, como que foi colocar rotina, se é possível colocar rotina ou não. Vamos conversando aqui. Mas enfim, como que é hoje o dia a dia dela? Ela acorda por volta de 6h30, 7 horas da manhã. A gente gostaria que ela acordasse às 7 horas.
mas a Rebeca tem uma questão com sono que ela nunca cumpriu todas as tabelas de sono, ela sempre dormiu menos. A gente já levou para pediatra e como ela tá se desenvolvendo bem, como ela tá ganhando peso, ela tá crescendo, a questão motora, a questão da fala, tá tudo dentro do esperado, ela atribui isso à necessidade da Rebeca. É o que ela precisa para dormir. Os pais que sofrem depois, mas enfim. Então, ela acorda por volta de 6h30, 7 horas da manhã. A gente troca ela. Essa rotininha da manhã é mais o marido que faz. Às vezes eu faço, mas geralmente ou eu já tô atendendo, ou eu tô no Pilates, que eu aproveito o tempo que ele tá em casa. Então, essa rotininha da manhã fica mais com o marido. Mas ele troca ela, dá as vitaminas, coloca a roupinha pro dia, eu chego e arrumo o cabelinho dela. Mas depois que ele arruma ela, a gente vai pro café da manhã. Tomamos café da manhã sempre que possível em família, mas se não, ele dá o café da manhã pra ela. E aí logo ele tem que trabalhar e eu assumo ela. Então a gente tem brincadeiras, tem dias que eu deixo a brincadeira um pouco mais livre, tem dia que eu deixo a brincadeira um pouco mais direcionada. Agora a gente tá muito estimulando a fala dela, que ela tá com 1 ano e meio. Então a gente tende a estimular mais essa coisa da fala, principalmente que ela vai pegando as coisas. Então a gente tem essa brincadeira com ela até umas 10h30, 11 horas, que é quando ela sente um pouquinho de sono. Um pouquinho antes, umas 10 horas mais ou menos, eu sinto que ela tá com um pouquinho de fome. Então eu dou uma frutinha ou um pãozinho, alguma coisa pra ela. E ela segue assim até a hora da mamadeira. Então a gente já desmamou ela recentemente. Eu até posso gravar um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo da minha experiência no desmame. E ela, entre 10h30 e 11 horas, ela pede o mamá dela e a gente vai pro quarto para ela dormir. A gente tá numa transição dela começar a dormir no berço sozinha, mas é um processo e a gente não quis colocar muitas mudanças de uma vez. Pra quem não sabe também, a gente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá no fim de uma reforma aqui em casa e se não saiu o vlog ainda, vai sair já já, aguenta aí, que a gente tá gravando tudo pra vocês. Mas enfim, a gente decidiu primeiro tirar o peito, pra depois a gente ir mudando a forma como ela dorme até ela ter uma autonomia total no sono. Então ela dorme. Dormiu, ela fica entre 1h30 e 2 horas dormindo. Geralmente, às vezes, acorda um pouco antes, mas via de regra, 1h30, 2 horas. Ela acorda, almoça. Quando eu preciso trabalhar, vem a babá, a tia Duda, que a gente ama de paixão. E a tia Duda brinca com ela, dá o café da tarde entre 3h30 e 4 horas. Mas é brincadeira e é livre. Elas brincam, ela ensina bastante coisa, enfim, tem brincadeiras direcionadas enquanto eu tô trabalhando. Quando eu não tô trabalhando, eventualmente de quinta, de sexta, eu tiro o dia pra ficar com ela. Então, quando a tia Duda não tá, eu assumo essa parte da tarde. Então, entre 3h30 e 4 horas, ela toma o cafezinho dela da tarde, com uma frutinha sempre. E 6 horas o marido chega, aí ele assume também essa parte um pouco mais da noite, porque eu também às vezes atendo até mais tarde. Ele dá a janta, dá o banho e aí ela vai dormir. O soninho dela também é a mesma coisa. Eventualmente ela acorda 1, 2 vezes no máximo durante a noite, mas a gente vai lá, nina ela e tá tudo bem. E esporadicamente tem uma noite ou outra que ela dá um pouquinho mais de trabalho. O processo de desmame também foi trabalhoso, mas via de regra é essa rotina dela e aí ela dorme até 6h30 e 7 horas da manhã e começa tudo de novo. De final de semana, a gente costuma ir na minha sogra, costuma ir na minha mãe, a gente costuma passear com ela, então foge um pouquinho, mas a gente percebe que mesmo fugindo da rotininha dela em casa, ela consegue seguir os horários dela fora. Então, o horário de almoço, o horário da soneca, às vezes a gente tá no carro, a gente tá em algum lugar, ela pede ali um colinho, dorme onde ela tá mesmo. Então isso é muito legal porque a gente não perde tanto a rotina dela. Mas é isso, a gente percebe que tem ajudado muito ela na questão dela se organizar internamente, dela saber o que vai acontecer, dela ter essa previsibilidade das coisas. Inclusive tem dias que às vezes a gente tá brincando e ela mesma vai guardando os brinquedinhos dela e vai se direcionando pro quarto pra mamãe, é hora de dormir. Então a gente só vê benefícios nisso e a gente consegue também se organizar melhor em torno das nossas tarefas para além de pai e mãe.
Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar conversar com vocês. Comenta também o que funciona aí na rotina dos pequenos para vocês. A gente pode trocar muito e uma ideia pode acrescentar outra. Se você ainda não é inscrito, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho, compartilha com as pessoas. Isso ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo relevante que pode ajudar muitas pessoas e ajuda a divulgação do canal. A gente já agradece de coração. Ah, e me segue também nas outras redes. Eu vou deixar o arroba passando aqui do lado. Lá eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real e serão muito bem-vindos lá também. Bom, eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos que vocês também vão gostar. Até mais!